Fala rapaziada, belezinha com vocês? Tropa, no vídeo de hoje a gente vai aprender um setup aqui bem objetivo, focado em Nasdaq na sessão de Nova York. Então, para você que quer realmente aprender como que opera a sessão de Nova York, quer um setup pronto, você está no lugar certo. Esse dia aqui foi para você. Foi uma análise que nós fizemos aqui ao vivo para os nossos mentorados. Então, aqui você vai sair hoje já com o setup completo, sabendo operar, independente do seu grau de conhecimento aí dentro do mercado. Então, senta, aproveita, coloca no vezes 2. Foi aí uma aula ao vivo, então vai ter partes ali onde fica um pouco mais maçante. Então, coloca no vezes 2, aproveita e absorve conhecimento. Tamo junto, bora pro vídeo. Então, hoje, para os alunos do Black, vai ser uma reciclagem, isso daqui. A gente vai revisitar alguns pontos que a gente já tá careca de saber. E para quem ainda não tem contato com o mercado, para quem ainda não tem familiaridade com a forma como a gente opera, com o nosso operacional, vai ser um norte. Se você está procurando uma estratégia nova, um setup diferente, cara, hoje você está no lugar certo. Porque hoje eu vou te entregar um setup baseado ali em alguns pilares que a gente identifica como o mais importante para nossa leitura gráfica. O primeiro deles, ó, papel e caneta na mão. Já vai anotando aí, ó. Para quem é mais high-tech, fala papel e caneta que eu sou tiozão e eu gosto de escrever a punho. Então, para quem for mais high-tech aí, galera mais jovem, já escreve aí no bloquinho de notas. A primeira coisa que a gente vai observar e vai aprender hoje, assim, de forma mais superficial, tá, rapaziada? Nada muito aprofundado. Vai ser o AMD. O AMD, ele é uma estratégia de mercado onde a gente observa as sessões. Então, toda vez que a gente abre aqui, tem até um indicador para isso, a gente separa as sessões, ó, já preparei o print, ó, deixa eu mandar aqui ó, o print para vocês verem como que fica a minha sessão. Então, já vou deixar aqui, ó, para vocês só copiarem, tá? O nome do indicador é esse aqui, é Lux Algo, ó. Só jogar lá nos indicadores, Lux Algo. Esse aqui, ó, Seasons. Só jogar lá. Ih, saiu ao contrário, porque tá no Caps Lock. Mas esse aqui é o nome do indicador e essa daqui são as sessões que a gente trabalha. Então, no AMD, ele tem uma função, é a gente rastrear o que o mercado ele pode fazer. Porque o mercado, ele é como se fosse um organismo vivo. Então, a gente vai sempre ter uma região onde a gente acumula liquidez, que a gente já vai falar sobre liquidez, outra seção que ela manipula e outra seção que entrega o movimento. Essas sessões são seção de Ásia. Então, Ásia, ela tem o papel de acumula. Depois nós temos, deixa eu colocar mais bonitinho aqui, ó. Ásia. A Ásia, ela tem o papel de acumular, que é essa seção aqui, que está marcada de rosinha. Tá dando para ver legal aí, o rosinha aqui? É que eu vou deixar bem... Fala comigo, chat. Espero que vocês interajam bastante. Eu sou extrovertido assim no chat, eu gosto que vocês interajam comigo. Então vai falando comigo aí para deixar um negócio bem dinâmico. Então a seção da Ásia, ela acumula. A seção de Londres, o papel dela, Londres, é manipular. Então aqui, seção de Londres é manipular e a seção de Nova York é corrigir ou entregar, tá? Então corrigir ou entregar. Então New York corrige ou entrega. Perfeito? Então esse daqui é o papel do AMD. Então toda vez que a gente falar de AMD, a gente está falando de acumulação, manipulação e distribuição. Por isso que tem essa sigla. Então A de acumulação, M de manipulação e o D de distribuição. Olha o Mike aí, rapaziada. E o M de distribuição, tá? Então até aqui perfeito. Deu para entender qual que é o AMD, né? Então Ásia tem a função de acumular, Londres a função de manipular e Nova York tem a função de corrigir ou entregar o movimento. Show? Maravilha. Aqui a gente já entendeu o primeiro conceito do AMD. Ele vai ser de extrema importância para a gente entender o setup que eu vou apresentar para vocês hoje. Maravilha? Então, agora que a gente já entendeu o que é o AMD, a gente tem que entender como que ele funciona. Então, a seção de Ásia, na maior parte das vezes, de fato, ela vai criar essa acumulação. Vai ser mais lateral. É uma seção onde a gente não tem tanta intervenção ali geopolítica, não tem muito evento econômico durante essa sessão, que é uma sessão de noturna, que ela começa às 21 e termina ali perto das 3, 4 horas da manhã, tá? Que a gente tem algumas killzones que eu uso diferente do que vocês provavelmente estão acostumados, quem já conhece o AMD, tá vendo que as minhas seasons são um pouco diferentes aqui. Então, a gente considera o final de Ásia, às 3 horas da manhã, e o início de Londres, às 4 da manhã. Aí depois a gente tem a seção de Londres, que o papel dela é manipular. O que eu quero dizer com manipular? Na maior parte das vezes, Londres, ela vem capturar as extremidades de Ásia, seja topo ou seja fundo, para depois Nova York entregar o movimento oposto. Que aqui a gente já tem o famoso Judas Swing, que não é o caso que a gente vai falar dele hoje. Então, por exemplo, aqui, Londres veio, manipulou as máximas de Ásia, que a gente tinha aqui para trás. Aí Nova York já veio entregando esse movimento de baixa logo na abertura. Então ela veio, manipulou embaixo também e entregou o movimento de alta. Então, naturalmente, a AMD, ele é assim que ele funciona, tá? Esse daqui é um movimento natural do AMD, mas ele pode acontecer também o contrário, onde Londres manipula o topo, aliás, o fundo, Londres manipula o fundo de Ásia e Nova York entrega a baixa. Porque o mercado, ele é manipulação, tá, rapaziada? A gente já vai falar de liquidez. Quando a gente falar de liquidez, vocês vão começar a entender um pouco melhor
que é essa manipulação que eu tô falando. Então veio, manipulou e entregou esse movimento e fechou flat, tá? Isso daqui é muito comum de acontecer. Então, o mercado ele vem, abre, vai para um lado, vai para o outro, corrige e fecha. Então, isso daqui é o AMD. Então, toda vez que a gente fala de AMD, a gente está falando de um movimento parecido com esse daqui. E o AMD, ele tem várias camadas. Hoje, como eu falei, a gente vai ver ele só superficialmente. Então, deu para pegar aqui o que é a manipulação, o que é o papel de Londres? Bem rápido mesmo, tá, rapaziada? Bem rápido mesmo. Então, Londres, ela tem o papel de manipular topo ou então manipular fundo, perfeito? Isso aqui deu para entender. E aí, Nova York. Quando Nova York abre, ela precisa também de liquidez. Então, essa liquidez ela vai vir proveniente de onde? De Londres. Então, toda vez que a gente tem aqui a manipulação de Londres para um lado, a gente vai ter o movimento de Nova York, na maior parte das vezes, para o outro lado. Então, reparem aqui, ó, essa sessão, por exemplo, que nós tivemos essa manipulação de Londres embaixo, depois Nova York abriu aqui em cima e entregou esse movimento de baixa grande. Por quê? Porque ela precisava manipular a liquidez de baixo de Londres. Então, toda vez que abre uma nova sessão, a gente procura as manipulações, com exceção de Ásia. Ásia, a gente não tem muito isso. A gente tem uma parada um pouco diferente, que é um outro tipo de setup que a gente utiliza, focando nos pares noturnos. Mas aqui a gente está olhando Nasdaq. Em Nasdaq, em específico, a gente não trabalha dessa forma, tá? A gente não observa o AMD dessa forma. Esse AMD que eu estou explicando para vocês, ele é focado na seção de Nova York. Então, é a seção de Nova York que eu quero dar ênfase aqui. Por isso que a gente está falando desse AMD em específico. Como eu falei, ele tem várias camadas, tá? Então, quando a gente tem aqui a manipulação de algum dos dois lados de Londres, a abertura ela vai ser mais perto, a abertura de Nova York, ela vai ser mais perto na extremidade oposta, ou seja, no topo de Londres. E qual que vai ser a liquidez que ela vai coletar? Os fundos da sessão. Assim como a gente tem aqui o cenário oposto. Ele vem, captura o topo e aí abre aqui embaixo. Se ele abre aqui embaixo, a tendência era que ele pegasse o topo dessa liquidez. Isso não acontecendo, a gente pode esperar que Nova York capture uma liquidez de baixo. E esse é o ponto-chave que vocês têm que estar prestando atenção agora, que divide o nosso setup que a gente vai aprender hoje. Porque o setup que a gente vai aprender hoje, ele se baseia, ele não segue a regra, mas ele se baseia no AMD, nesse AMD que eu acabei de explicar para vocês. Muito simples, muito sucinto isso daqui, bem enxuto mesmo. Então, quando a gente entende, fala de AMD, a gente está vendo aqui qual que é a maior probabilidade do mercado. Nada mais é do que, a gente vai utilizar ele, no geral, Londres abriu e fechou. O mercado está trabalhando abaixo de Londres, a gente sabe que isso daqui é uma manipulação para entregar uma alta. O mercado abriu, não capturou a seção de Londres no topo, a gente pode esperar que isso aqui vai ser uma manipulação e entregar uma alta. O mercado veio, manipulou fundo de Londres e já está entregando essa alta no Open, isso daqui é uma manipulação e vai entregar uma baixa. Tá? Deu para entender essa parte? A regra que a gente vai aplicar dentro desse setup é essa. Abriu, Londres manipulou fundo de Ásia, Nova York abriu, manipulou topo, para quê? Para entregar uma baixa. Vamos olhar outra sessão, para vocês entenderem, deixar isso aqui bem fixado. Veio Ásia, Londres manipulou o topo de Ásia, manipulou o fundo, Nova York no Open. Se ele manipulou o fundo, a gente vai entregar uma alta. Tá dando para entender, rapaziada? Interage comigo aí no chat. Tá dando para entender essa parte? Isso daqui tem que ficar bem afiado na cabeça de vocês. Então, o último aqui, só pra gente entender. Aqui manipulou os dois. Pô, aí ferrou, né? Manipulou topo e fundo de Ásia. E agora, o que a gente faz? Para onde que o mercado vai? O mercado ele vai na direção oposta da captura da primeira liquidez. Qual que foi? Essa aqui de baixo. Então, se ele veio aqui, manipulou esse fundo, a entrega é de alta. Não interessa se ele manipula as duas pontas. O que vai interessar para a gente aqui nesse setup que eu vou ensinar para vocês é a extremidade da seção. Tá? Então, se Londres manipulou uma das regiões, a gente já tem a probabilidade maior de entregar uma baixa. Por exemplo, aqui, ó, manipulou o topo. A maior probabilidade é dele manipular o topo e entregar uma baixa. Por que manipular o topo? Porque aqui a gente está trabalhando com a manipulação apenas de Londres. É só isso que a gente está fazendo. O Open de Nova York, a gente está trabalhando a manipulação de Londres, tá? É só isso que a gente está fazendo. Nada além disso. O AMD ele só vai ditar o que está acontecendo ali de fato nas sessões. Se a gente tem uma liquidez boa ou não que foi capturada. Então, se ele capturou o fundo e está entregando essa alta, a gente pode esperar o quê? Que ele venha fazer esse movimento, tá? Então, aqui seria um dia, por exemplo, já olhando aqui, que o nosso setup não daria muito certo, porque ele não seguiu o nosso critério. Ele veio, fez essa barrigada, não capturou o fundo e não entregou a baixa. Então, aqui provavelmente teria sido um dia de stop e a gente vai já visualizar mais para frente. Deu para entender essa parte do AMD, rapaziada? Sim ou não? Fala aí comigo, chat. Sim ou não? Sim ou não? Só pra gente deixar dinâmico aqui. Vocês têm que estar na mesma página que eu, que agora o bagulho vai ficar louco. Show. Levando em consideração que a gente já entendeu o AMD, agora a gente vai entender liquidez. O que é liquidez? Quem aí? Fala no chat comigo. Quem não sabe identificar
ou quem não sabe o que é uma liquidez? Fala eu. Quem não sabe. Só quem não sabe. Só quero saber quem não sabe. Fala eu. Não precisa ter vergonha, tá, rapaziada? É muito comum. Vocês estão aqui para aprender hoje. Não tem nenhum Einstein aqui, acredito eu. Aí sim, todo mundo sabe o que é liquidez. Então isso aqui já encurta nosso caminho. Mas eu vou fazer um review aqui. O Edu tá querendo aparecer. Vou te dar uma surra de gato, Edu. Fechou. Então, já que vocês sabem aqui o que é liquidez, vou só fazer o básico para vocês, tá? Acredito que tem uma galera aí que tá envergonhada e não quer falar. Liquidez. Quando a gente entrega um movimento, o mercado ele vem trabalhando. Para o mercado fazer esse movimento todo que eu desenhei, o que ele precisa? Ele precisa de ordens. Aqui, quem movimenta o mercado, como o Roberto falou, são as grandes instituições. Toda vez que a gente falar de institucional, a gente está falando de forma genérica sobre fundos de hedge, fundos de investimento, market makers, bancos centrais e por aí vai. Então, toda vez que eu me referir ao institucional, estou me referindo de forma genérica a essa galera, tá? Então, se a gente sabe que é um institucional que movimenta o mercado e ele tem grandes ordens que ele precisa abrir, ele precisa o quê? Da contrapartida. Porque sempre que a gente quer comprar alguma coisa, a gente precisa de alguém vendendo. Né? Não tem como eu comprar um iPhone se a Apple não está vendendo o iPhone. Se não tem ninguém no Mercado Livre vendendo iPhone. Se não tem nenhuma loja no shopping vendendo iPhone. Não existe essa possibilidade. Então, para executar uma compra, tem que ter alguém vendendo. E para ter alguém comprando, eu tenho que estar vendendo. Então, sempre a gente vai precisar da atuação da contrapartida. Perfeito? Então, liquidez é isso. Eu preciso ter gente interessada na compra em um momento que eu quero vender. Em um momento que eu quero comprar, eu preciso ter alguém interessado na venda. Certo? Então, se eu quero vender, preciso de alguém para comprar. Se eu quero comprar, preciso de alguém querendo vender. Tá? Então, a gente sabe agora o que é liquidez, como que move o mercado. Então, toda vez que a gente encontra essas regiões de topos duplos, topos triplos e tudo mais, a gente sabe que tem muita gente querendo vender aqui em cima. Então, aqui em cima tem muito vendedor e aqui embaixo tem muito comprador. Por que que a gente interpreta dessa forma no mercado? Quem aqui compra caro para vender barato? Acho que ninguém, né? Acho que ninguém, em sã consciência, compra caro para vender barato. Ninguém gosta de fazer isso, muito pelo contrário. A gente gosta de comprar barato aqui embaixo para vender caro aqui em cima. Então, já que a gente sabe que o óbvio é isso, o Big, ele também sabe. O Big é institucional. Então, o institucional, ele sabe que ele tendo bastante demanda, aliás, bastante oferta aqui embaixo, ele vai ter bastante demanda aqui em cima, perfeito? Então, ele acaba gerando a própria liquidez. Então, enquanto ele vem trabalhando nesse zigue-zague, ele vem fazendo liquidez. Então, ele finge que o preço vai cair e faz o preço subir. Então, ele vem, começa a subir, faz de conta que o preço vai subir. Aí faz de conta que o preço vai cair. Faz de conta que o preço vai subir. Faz de conta que o preço vai cair. Aí vem, sobe um pouco. Aí vem, entrega tudo. O que ele está fazendo? Aqui já é a manipulação, tá? Por quê? Porque a gente precisa de liquidez. Nesse momento, o Big está fazendo a própria liquidez dele aqui. Toda vez que a gente encontra topo duplo, fundo duplo, a gente está falando de uma região extremamente líquida, o que eu gosto de chamar de liquidez óbvia. Já anota aí, liquidez óbvia. Liquidez óbvia são regiões como essa. Quando a gente encontrar regiões assim, a gente está falando de liquidez óbvia, e quando a gente encontrar regiões assim, que a gente interpreta também como order blocks, mas não é o caso dessa aula aqui de hoje, a gente interpreta também como liquidez óbvia. Então já anotem. O que é uma liquidez óbvia? Regiões de acumulação, topos extremos e fundos extremos. Isso é uma liquidez óbvia. É onde o preço ele pode cansar e ele tem interesse na contrapartida. Então agora que a gente entendeu que aqui a gente tem bastante acumulação e a gente vai ter liquidez, se o mercado ele faz essa pancada aqui para cima, rompe essa acumulação para cima e depois começa a vir para baixo, o que a gente tem? Uma manipulação. Perfeito? A gente tem uma manipulação, porque o cara ele precisa desovar a ordem para depois comprar a ordem aqui embaixo. Então ele precisa vender lá em cima para comprar aqui embaixo. E aí ele repete a operação. É muito comum a gente ver o mercado fazendo isso. Ele vem, manipula, vem aqui para baixo. Aí ele vem e faz realmente a entrega. Faz o pivôzão e faz a entrega. E aí ele vem e repete a operação, fazendo falsos rompimentos. Então são esses falsos rompimentos que a gente fala de manipulação. Toda vez que a gente vê essas regiões, seja em sessões, seja em tempo gráfico menor ou em tempo gráfico maior, a gente está se referindo à manipulação do mercado. Então liquidez e manipulação é isso. Deu para entender? Sim ou não? Deu para entender o que eu quero dizer com manipulação e liquidez? Fala comigo, chat. Show. Show, show, show. Maravilha. Então vamos seguir. Já entendemos aqui o que é liquidez, já entendemos o que é a manipulação dessa liquidez e já entendemos o que é o AMD. Acumulação, manipulação, distribuição. Qual parte, Aguinaldo? Vamos deixar isso claro. Qual parte que não deu para entender? Que a gente já passa limpo aqui. Liquidez, maravilha. Vamos lá, liquidez. Para a gente movimentar o preço, a gente que eu me refiro ao institucional, o institucional ele precisa de gente querendo comprar para vender, ou gente querendo vender para comprar. Tá?
Então a gente sempre precisa de uma contrapartida. Onde que a gente encontra grandes acumulações de liquidez, ou seja, ordens stop, ordens de take ou ordens apregoadas, que são aquelas ordens pendentes, que são as ordens entries. Onde que a gente encontra a maior concentração dessas ordens? Seja uma realização de prejuízo, seja uma realização de lucro, seja simplesmente uma posição que eu quero começar a montar. São nas extremidades. Por que são nas extremidades? Porque o trader de varejo, o trader ali amador, ele se posiciona justamente dessa forma. Ele espera um falso rompimento e faz a sua entrada. Ou então espera uma região de resistência, que é muito comum a gente ver, e uma região de suporte ser alcançada para operar na contrapartida. Então, se eu tenho um suporte aqui, eu vou ter o trader de varejo querendo comprar nessa região. Se eu tenho uma resistência aqui em cima, eu vou ter o trader de varejo querendo vender nessa região. E o institucional, ele sabe disso. Se ele sabe disso, aqui eu tenho o quê? Alta concentração de liquidez. E o que é essa liquidez? São as ordens stops dessa galera que está querendo comprar aqui embaixo. Então, a gente tem muita ordem de stop loss aqui embaixo. Então, ordem de stop loss aqui embaixo da galera que comprou. E a gente tem ordem de stop loss aqui em cima da galera que vendeu. Então, tem stop loss da galera que vendeu. Então, é muito comum a gente ver o quê? Você entra vendido aqui nesse ponto, assim, ó, numa região de suporte, aí coloca seu take lá embaixo e, sei lá, coloca o seu stop numa região aleatória, então numa região mais para cima. O mercado vem, pega seu stop e depois vai no seu alvo. Fala eu aí, quem já fez isso? Quem já sofreu com isso aí? Fala eu. Eu não tô doido, eu tenho certeza que eu não fui o único que apanhei com isso aí ao longo dos anos, não. É muito comum. Você fala, porra, o mercado só foi pegar meu stop, o mercado é manipulado, o mercado sabe onde está meu stop. E, cara, você tem razão. O mercado, ele sabe onde está o seu stop. Não tem para onde correr. Literalmente é isso. O mercado, ele sabe onde está o seu stop, mas é a corretora que quer te ferrar. Porque a gente, quando está começando, a gente pensa nisso, né? Porra, a corretora tá roubando meu dinheiro. A corretora foi lá, só me estopou porque ela sabia onde está o meu stop. Mas não é assim. Você foi estopado, por quê? Porque você está numa região de liquidez óbvia. Região de liquidez óbvia, o que é? Topo e fundo duplo. Quando eu falo topo e fundo duplo, não são só necessariamente 2 toques, tá, rapaziada? Pode ser mais. Então, são topos e fundos nivelados. Em cima, a gente tem ali uma região de liquidez óbvia anterior. Por exemplo, a gente teve aqui, sei lá, uma região de descanso do preço antes dele fazer esse movimento. Aqui é uma região de liquidez óbvia também. Então, se é uma região de liquidez óbvia, a gente pode até definir isso aqui como um order block. A gente sabe que o institucional ele vai vir mitigar essa região, capturar o stop loss dessa galera para depois entregar um movimento. E ele repete a operação aqui embaixo. Vem, estopa a galera que estava comprada, aqui que não realizou o lucro nessa região, e entrega o movimento para cima depois. Então, essas regiões de liquidez, elas servem para isso. São liquidez óbvias, onde o mercado realmente ele sabe que o seu stop está ali. Ele sabe, cara, não é perseguição, que nem o Marcelo falou, é que ele sabe. Se eu sei que você toma stop assim, e eu não sou ninguém na fila do pão, imagina a galera que tem informação privilegiada. Com certeza, os caras estão forrando de fazer dinheiro ali, entendeu? Então, é isso que a gente tem que ter em vista quando a gente fala de liquidez. Regiões de liquidez óbvia. Você pensa, aonde vai ficar meu stop? Ah, meu stop vai ficar nesse topo aqui. Sei lá, meu stop vai ficar nesse topo aqui. Beleza, é uma região de liquidez óbvia? Se é uma região de liquidez óbvia, o que vai acontecer, obviamente? Você vai tomar stop. Não tem pra onde correr, galera. Se é uma região óbvia, obviamente você vai tomar um stop, tá? Então já comecem a interpretar a liquidez dessa forma. Deu pra entender agora aí o que é liquidez, Aguinaldo? Sim ou não, pra gente seguir aqui? Show. Exatamente, Cleiton. É óbvio. Se é óbvio, o que acontece? Acontece o óbvio, né, rapaziada? Não tem jeito. Beleza, então vamos lá. Então agora a gente entendeu o que é o AMD, a gente entendeu o que é região de liquidez óbvia, a gente entendeu o que é manipulação, tá? Então agora, tenho certeza absoluta que vocês já começam a ver com outros olhos a região de Ásia, a seção de Londres, e aí depois da abertura da seção de Nova York. A gente vai chegar lá, Gilson. E aí depois a seção de Nova York. Então, se a gente tem uma manipulação em Londres e a gente tem esse rompimento da seção que ela é feita para manipular, o que a gente tem aqui em Nova York também? Uma manipulação de Nova York. Então, todas as vezes, todas não, tá, galera? Que todas as vezes sempre é muito tempo, eu canso de falar isso. Mas na maior parte das vezes que a gente encontra o mercado trabalhando abaixo ou acima da seção de Londres no Open, é porque ele vai para o outro lado. Por quê? Justamente porque ele quer ir aonde? Em uma região de liquidez óbvia. E a região de liquidez óbvia que a gente tem aqui, qual que é? É Ásia. O papel de Ásia não é acumular? Com certeza. Então, se Londres veio e limpou o topo, qual a próxima liquidez que está disponível aqui para Nova York? A liquidez do fundo, não é? A liquidez do fundo. De qual seção? De Ásia. Então, se a gente tem uma liquidez ainda disponível para Nova York utilizar para subir, ela vai capturar essa liquidez. E aonde a gente consegue parar o preço? Onde a gente consegue interpretar. Isso daqui é extremamente importante a gente entender agora, que a gente já mata essa questão do Gilson aí. Esse daqui é um dos pontos mais importantes que a gente tem que ter atenção, porque vai ser o grande divisor de águas no nosso setup.
Quando a gente começar a falar do setup, esse vai ser o divisor de águas. Quem consegue enxergar aqui para trás uma região de liquidez óbvia? Fala eu aí, ó. Eu no chat. Quem está enxergando a liquidez óbvia aqui? Nessa parte de trás, ó. De Ásia para cá. Fala eu aí no chat. Quem já está vendo essa liquidez óbvia? Só para a gente ver se está na mesma página aí. É óbvio. Aqui tá óbvio. E se o gráfico tá parado aqui, já rolou, a gente consegue até fazer isso aqui, ó. Só para mapear melhor, ó. A gente pega dela e vai para trás. Era óbvio que o preço ia chegar aí? Claro que era óbvio. A gente tem uma piscina de liquidez aqui também. Então, se a gente está capturando, a gente já sabe. Uma coisa é fato. A gente sabe que a seção de Nova York ela vai vir pegar liquidez de Ásia. Mas onde ele para? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Quando a gente está olhando para o mercado, é onde ele vai parar? Onde esse cara para? E a gente começa a procurar essas regiões. Quais são as regiões que a gente procuraria aqui? As regiões de liquidez óbvia. O que eu acabei de falar? Região de liquidez óbvia são topos e fundos o quê? Nivelados. Então, se a gente tem topo e fundo nivelado aqui, é uma região de liquidez óbvia, ou não? É ou não é? É, né? Se a gente tem uma região de topo e fundo nivelado, é uma liquidez óbvia. Aí aqui agora a gente entra num contexto de order block. Vamos entrar aqui de uma forma bem sucinta, só para a gente não se aprofundar muito no assunto, que é um assunto complexo. Quando a gente encontra uma região assim, rapaziada, ó. Quando a gente encontra uma região assim, com esse padrãozinho, em uma extremidade do preço, ou seja, depois de uma pancada forte, a gente encontra uma região assim, a gente está falando de um order block, tá? Só para vocês entenderem assim, bem genérico mesmo, o que se trata um order block. Quando a gente encontra uma região assim, é um order block. Então, se a gente tem um order block aqui embaixo, e a gente tem essa liquidez disponível aqui em cima, o preço ele trabalha onde? No intermediário dessa região. Trabalha no intermediário dessa região daqui de trás, entre o order block e entre a região de liquidez disponível. Lembrando que tínhamos ainda região de liquidez disponível nesse order block, que também é uma região de liquidez óbvia. Então são as regiões, o mercado ele não é uma exata. A gente não tem como falar, ele vai parar exatamente no 23.000.010 ou no 24.823. Não tem como isso acontecer. O cara que fizer isso, ele é muito bom no que ele faz. Não é possível, mas é extremamente difícil a gente conseguir interpretar com tanta precisão assim o preço. Então a gente trabalha sempre o quê? Nas regiões de liquidez óbvia e suas intermediações. Nesse caso aqui, nossa região de liquidez óbvia é essa. Por quê? Porque a gente tem essa outra liquidez óbvia. Essa daqui é a mais óbvia de todas. Ásia, tá? Mais óbvia de todas. Aliás, a segunda mais óbvia de todas. A primeira qual que é? Londres. Então, a primeira mais óbvia, Londres. Segunda mais óbvia, Ásia. Terceira mais óbvia, order block. Depois, topos e fundos nivelados. E aí, outra order block aqui embaixo. Então, vocês começam a perceber aqui que a gente já está mapeando as regiões onde o preço ele pode parar. Só dar um golinho na água aqui. Então, aqui, a gente já está conseguindo mapear, conseguindo entender, antes do mercado abrir, quais são as regiões que ele pode vir trabalhar. E por isso que é de extrema importância a gente fazer o pré-trading. Se a gente não faz o pré-trading, a gente não sabe quais são essas regiões. Então a gente vai demarcando elas conforme o mercado vai mostrando pra gente. Perfeito. Entendemos aqui as regiões de liquidez óbvia e como que a gente faz a marcação. Sim ou não? Eu quero já ir pra mão na massa. Sim ou não? Enquanto vocês pensam aí no sim ou não, deixa eu dar uma olhada aqui. Beleza. Show. Maravilha, conseguimos. Então agora vamos para o setup. Agora que a gente já entendeu todo esse contexto, agora que a gente já pode entrar no nosso setup. O nosso setup, o primeiro ponto de observação dele sempre vai ser os 15 primeiros minutos de Nova York. Anota aí. Os 15 primeiros minutos de Nova York, ou seja, das 10h30 às 10h45. Nesse período, o que eu faço? Nada. O mercado abriu, 10h30 até 10h45, eu não faço nada, eu só observo. Aqui eu só observo, tá? Então já anotem aí, no nosso checklist. Primeiro ponto, esperar a vela de 15 minutos fechar. Mas como faz para operar somente? Não, aqui a gente tá falando de Nova York, tá? Esse setup, ele é 100% focado em Nova York, tá, Gilson? 100% focado em Nova York esse setup aqui. Ele serve em Nikkei também, que a gente gosta de operar na seção da Ásia e em Nova York também, mas aqui a gente tá falando especificamente de Nasdaq na seção de Nova York, tá? Esse setup aqui, ele é pronto para isso. Então, os 15 primeiros minutos do Open, que é hoje, tá sendo 10h30 da manhã, a gente não faz nada. A gente deixa o pau torar, espera o mercado manipular, espera o mercado embicar para um dos dois lados, e aí sim a gente vê como que a gente vai conseguir atuar dentro dele. Então, nesse setup em específico, a gente espera essa movimentação. Deixa eu já ir aqui, acho que foi pro dia 8 que eu marquei, que a gente já vai mapeando. Eu já dei uma agilizada aqui, já deixei pré-pronto. Maravilha. Então, lá para trás, deixa eu fechar minha Steam, que minha Steam tá pesando aqui, cara. Pronto.
Então aqui a gente vai começar a fazer esse mapa junto. Já fiz aqui algumas marcações pra gente não perder tanto tempo, tá? Então aqui, segunda-feira, começou a semana, segunda-feira desse mês, dia 7. Começou a semana. Primeira coisa que a gente observa, liquidez óbvia. Qual a liquidez óbvia que a gente tem aqui para trás? Tá? Lembrando que a gente vai operar a seção de Nova York, né? A seção de Nova York aqui, é ela que a gente vai operar. Região de liquidez óbvia que a gente tem aqui para trás. Em 1 minuto só, tá, galera? Não tô indo muito longe. Não tô fazendo aqui o top-down do mercado igual a gente faz. Tô fazendo aqui algo mais sucinto com vocês. Região de liquidez óbvia que nós temos aqui, que é esse fundo. Outra região de liquidez óbvia que nós temos é aqui, esse outro fundo. E as regiões que eu mais gosto são essas regiões intermediárias aqui de acumulação do preço. Então, para o dia de hoje, a gente vai trabalhar essas regiões. Então, aqui seriam as regiões onde eu estaria já procurando um ponto de parada para o preço. Outro ponto de região de liquidez óbvia, que está muito pequeno aí, vocês não vão conseguir ver. Deixa eu dar um zoom aqui. É essa região aqui, ó, que a gente chama de Sell Side Liquidity, tá? Esse SSL é uma região muito boa da gente trabalhar. A galera do Black aí já sabe do que eu estou falando. Então, aqui é uma região de liquidez muito boa também, que também é uma liquidez óbvia dentro do preço ali. É a região também que a gente vai trabalhar. Então, vamos trazer ela lá para frente, que a gente está falando aqui do dia 7, para trabalhar ela. Vamos lá. Beleza, inclusive o preço para nela, né? Então, as regiões que a gente trabalharia seriam essas. Marquei ali para baixo, só para a gente ter mesmo um norte, tá? Mercado abriu. Bom, o mercado abriu, a gente já viu que ele manipulou a região de topo de Ásia, fez isso aqui que a gente chama de sweep, que é a varredura de liquidez de Ásia, fez essa manipulação e está abrindo aqui no meio do caminho. Então, das 10h30 até 10h45, a gente não faz nada. Então, o mercado ele abre aqui, nesse candle, faz essa máxima, faz essa mínima das 10h45, aliás, do primeiro candle ali de 15 minutos. Então, essa máxima e essa mínima que a gente faz, a gente marca. Marcamos ela. Tá vendo essas linhas aqui? É a máxima e mínima da primeira vela de 15 minutos da sessão. Ou seja, a vela de 10h30 a 10h45. Aqui está o pulo do gato, tá? Aqui é onde a gente começa a fazer o nosso mapa e realmente procurar as nossas entradas já. Uma coisa que eu não expliquei para vocês, que é muito importante também nesse setup, anota aí. Técnica das 3 velas. Vou explicar ela bem sucinto também. Técnica das 3 velas, tá? Isso daqui é o que vai validar o nosso operacional. É isso que vai dizer se ele está válido ou não. A gente vai trabalhar com FVG. A gente vai trabalhar com FVG, tá? A gente vai trabalhar com FVG aqui nesse setup. Tá bem bonitinha essas velas, só que não, né? Faz de conta que isso aqui é o preço se movimentando. Então ele vem, deixa os seus pavis. Deixa os paviozinhos aqui. Aqui, beleza. E aí ele faz esse fundo aqui. Aí nesse fundo aqui, ele faz o nosso primeiro FVG. Quem não sabe o que é um FVG, vai falando aí no chat, que acredito que todo mundo saiba aqui. Quem não sabe o que é um FVG, tá tudo bem, tá? Eu explico rapidinho. Maravilha, geral sabe. Tô no 1 minuto aqui, Anderson. Você não sabe o que é um FVG, Ricardo? Vamos lá. FVG, ele é uma... Hã? Eu também não sei, não. Tá de brincadeira com a minha cara, né, Giga? FVG, rapaziada, é todo candle, tá? Só para vocês entenderem aqui, eu vou explicar o que é um FVG válido e o que não é um FVG válido. Mas FVG são candles onde a gente encontra esse espaçamento. Esse espaçamento, ó. Aqui a gente não tem o candle seguinte a ele consumindo o corpo. Igual a gente tem aqui, ó. Tá vendo aqui? Um candle entra no outro. Um sobrepõe o outro. Então, quando a gente tem aqui essa falta de sobreposição de um candle de corpo cheio, a gente tem um FVG. Tá? Agora, se ele é válido ou não, são outros 500. Esse daqui, nesse cenário, é um FVG válido. Por que ele é um FVG válido? Ele fez uma extremidade, e aqui já entra, vou até dar esse exemplo aqui. Então, a técnica das 3 velas, tá aqui, ó, tá na cara, ó, já pingou aqui, fica melhor da gente entender. Técnica das 3 velas, funciona assim, o preço ele vem, independente se ele tá vindo de baixo ou de cima, a função dele é a mesma. Ele faz uma extremidade, tá? Vamos supor que aqui ele tá trabalhando num topo, vamos supor que essa região aqui esteja aqui mais para cima, trabalhando nesse topo. Então, ele vem, faz uma extremidade, depois dessa extremidade, ela rompe um fundo e deixa essa composição de candles, tanto para baixo quanto para cima. A gente poderia falar que isso daqui também é uma técnica das 3 velas, onde ele fez uma extremidade aqui embaixo, ou seja, um fundo, e aí formou um topo aqui em cima. Então, esse FVG é um FVG teoricamente válido, fora de contexto, mas é um FVG válido. Então, é uma técnica das 3 velas aplicadas. Tá? Então, toda vez que a gente fala de FVG e técnica das 3 velas, a gente está falando basicamente de uma região onde tem uma extremidade, seja em cima ou seja embaixo, um corpo de candle robusto,
sem a sobreposição de pavio para dentro dele e sem fechamento para dentro dele também. Então, isso daqui é um FVG e isso daqui é a técnica das 3 velas, que vai ser o nosso gatilho principal para a tomada de decisão. Então, esse daqui é o gatilho número 1. Gatilho número 1, técnica das 3 velas. Já anotem aí. Gatilho número 1, técnica das 3 velas, tá? Então, o primeiro gatilho que a gente vai encontrar é a técnica das 3 velas. Quando que a gente vai encontrar ele? Que a gente já fez o mapa. Topo e fundo dos 15 minutos. Isso aqui a gente tem que marcar. Marca lá a máxima e mínima do candle de 15 minutos, do primeiro candle de 15 minutos da sessão, ou seja, o intervalo de 10h30 a 10h45. Marcou topo e fundo, o que a gente vai esperar? A gente vai esperar o AMD ser completo. Então, se a gente está aqui nessa sessão, vindo para baixo da sessão de Londres, a gente tem que esperar uma manipulação de fundo acontecer para entregar uma alta. Onde que o preço pode parar? Nas regiões que a gente já demarcou ali para trás. Depois que ele fizer isso, a gente vai encontrar aqui o nosso setup. Nossa, ficou pesado isso daqui, não sei por quê. Será que é porque eu estou gravando? Então aqui, tá rolando o preço, ele veio, trabalhou aqui abaixo da nossa mínima, perfeito? Trabalhou abaixo da nossa mínima. Aqui é o segundo gatilho que a gente tem. Então aqui é onde a gente já fica atento para uma possível entrada. Por quê? A gente está sweepando uma região importante, uma região de liquidez. Essa região de liquidez, qual que seria? Região de Ásia e região de Nova York. Existe algum ponto de liquidez óbvio aqui? Não. Não tem nenhum ponto de liquidez óbvio aqui. Então a gente ainda ignora. Fora esse ponto de não ter região de liquidez óbvia, a gente também não teve o nosso gatilho de FVG, nossa técnica das 3 velas rolando aqui. Então a gente espera. O primeiro ponto que a gente tem que observar é ele trabalhando abaixo dessas mínimas, para depois a gente pegar o movimento oposto. Não tivemos nenhum gatilho aqui. O preço vem, dá essa pedrada aqui para baixo. Deu a pedrada para baixo, parou na região que a gente tinha marcado. Opa, aqui já é um ponto de atenção. Então, a partir daqui, a gente já vai começar a observar o preço trabalhando abaixo dessas regiões e aguardando o quê? Uma quebra de estrutura. Quando eu falo de quebra de estrutura, eu tô falando disso aqui, rapaziada. Imagina que o preço está descendo em zigue-zague, assim, que a gente chama de descida em bosta. Aí, de repente, ele vem e quebra esse fundo e volta. Isso daqui é uma quebra de estrutura. Se esse fundo aqui, ó, cadê? Esse fundo, ele rompe esse topo, é uma quebra de estrutura. Então, percebam que nesse desenho que eu fiz, não teve esses rompimentos, a não ser no momento que ele chegou aqui nesse fundo, que rompeu esse topo e depois não teve força para romper esse fundo novamente. Aqui é o que a gente chama de MSS, que é o Market Shift, Market Shift Structure. Então, aqui é a mudança de característica, muito conhecido como choque também, tá? Então, choque, quem fala aqui mudança de característica do preço, ou mudança de direção do mercado, enfim, correção, reversão, MSS, tá? Vamos entrar de forma genérica aqui, MSS. Então, quando a gente tem uma estrutura dessa aqui sendo formada, a gente está falando de um MSS. Então, a gente espera uma quebra de estrutura acontecendo, onde o mercado ele perde o topo, ou perde um fundo, e não renova. Só que aqui, a gente já precisa ter a nossa técnica das 3 velas. Aqui já tem que ter um FVG rompendo esse topo aqui. Então, é isso que a gente está procurando. É essa formação que a gente desenhou aqui, que a gente está procurando. Então, quando a gente encontra uma região dessa aqui, ó, aqui a gente já tem essa característica, ó, vem e rompe. Rompeu, certo? Fez o fundo lá em cima de novo. Então, aqui já é um MSS. Aqui a gente já consegue caracterizar como um MSS. Então, tivemos uma quebra de estrutura, só que não tivemos uma quebra de estrutura com o quê? Com a nossa técnica das 3 velas muito bem feita. A gente até teve, mas foi fraca. Reparem, ó, que aqui a gente teve uma extremidade e a gente foi ter candles de robustez, ou seja, FVG, vindo para cá, onde ele perde a força. Isso daqui invalida. Isso daqui já invalida a nossa entrada. Então, agora o que a gente precisaria aguardar? O preço voltar nessa região para a gente comprar. Nosso gatilho já está aqui, já. Então, essa daqui, agora é uma região onde eu vou observar ao longo do mercado, para ver se ele tem interesse de retornar dentro dessa região para eu executar uma compra. Que provavelmente é um dia que não deu entrada. Aqui não deu entrada. Mas deu para entender o contexto que a gente está procurando aqui? Fala sim ou não? Aqui é só para mostrar o contexto. A gente vai encontrar aqui alguns gatilhos. Ainda mais porque a gente está falando aí de quase 20 dias. Quem não entendeu aí o que a gente está procurando? Qual o nosso gatilho? Maravilha. Geral entendeu. Então aqui, esse é o nosso setup. Agora vamos ver ele acontecendo. Vamos ver aqui outros dias ele acontecendo. Beleza, aqui a gente já tem outro dia, sessão de Nova York. Eu já deixei marcado. Então a gente teve consumo de liquidez desse topo. E agora a gente pode esperar a entrega de baixa. Região de liquidez óbvia de cima e de baixo que a gente vai mapear aqui agora. Região de liquidez de cima e de baixo que a gente vai mapear agora. Exclui esse monte de rabisco, para a gente não se confundir. Pega essa liquidez aqui, marca ela. Pega essa liquidez aqui, marca ela.
E a gente pode interpretar essa outra liquidez aqui de baixo também como uma região de acumulação, que é uma região de liquidez óbvia, e essa daqui de baixo. Quem concorda comigo que são regiões de liquidez óbvias, essas daqui que eu marquei? Ou melhor, quem não concorda? Quem não concorda, fala eu aí. Quem não concorda, fala eu. Só para saber se a gente está na mesma página. Maravilha, geral concorda. Então, se geral concorda, a gente já entendeu as regiões de liquidez óbvia. Ou seja, estamos aqui já olhando o mercado agora com outros olhos. Agora a gente já entendeu que o mercado ele busca essas regiões para continuar o movimento ou para começar um movimento. Então aqui a gente marcou as nossas regiões. Uma região que eu gosto bastante de marcar também são essas regiões de acumulação que o preço faz aqui, que eu chamo de footprint. Isso daqui a galera do Black já tá ligada que eu gosto de fazer muito. Então esse footprint eu gosto muito de marcar ele. Eu vou marcar ele aqui também para a gente se basear nele. Fechou. O mercado começou a rolar. Aqui foi a nossa sessão de Nova York abrindo. Veio trabalhando, máxima, mínima, nas linhas azuis. Agora aqui a gente espera ele quebrar para um dos dois lados e entregar o nosso movimento. E aqui agora já começa as pegadinhas. Já vai começar as pegadinhas. Agora a gente tem que estar muito afiado àquela parada que eu falei de manipulação e captura de liquidez. Porque aqui, se vocês não prestaram atenção no que eu falei ou não entenderam o que eu falei até agora, na primeira entrada que vocês fossem fazer, vocês iam tomar stop. De bater o olho aqui eu já vejo que vocês iam tomar stop. Fala eu aí, quem tá vendo o gatilho, quem tá vendo a entrada, só assim. E quem tá vendo o stop? Fala, escreve aí, gatilho, entrada, stop. Só pra eu saber o que vocês estão vendo aqui. Só pra eu saber se vocês estão vendo também alguma coisa aqui, né? Senão a gente aprofunda mais. Stop, beleza. Gatilho, entrada, stop. William, todos, fechou. Anderson, stop, maravilha. Isso aí. Perfeito. Agora vamos entender esse contexto então, né? Já que vocês estão vendo stop aí, eu falei que vocês iam tomar stop também, vamos entender o porquê, né, rapaziada? Aqui o primeiro movimento aconteceu. O primeiro movimento aconteceu, certo? Fez esse topo. Esse topo veio, rompeu o fundo. Tivemos a quebra de estrutura dessa região trabalhando nos fundos. O que a gente precisa mesmo? A gente precisa da técnica das 3 velas e um ponto de liquidez óbvia. A gente tem um ponto de liquidez óbvio aqui sendo capturado? Sim. Sim, nós temos. Esse aqui. Então, temos aqui o ponto de liquidez óbvio sendo capturado. Temos um sweep, que isso aqui é um a mais ainda. Que é um a mais ainda, que a gente pode ver. Então, sweep, isso aqui eu não vou entrar nesse contexto, mas esse sweep, ele já representa o quê? Nossa técnica das 3 velas, porque ele deixou um imbalance, né? Ele veio aqui, deixou essa extremidade e deixou bastante FVG dentro dessa região aqui. Então, aqui, com certeza, baseado no que eu falei agora para vocês dos gatilhos, vocês já estariam com a mão coçando, esperando voltar em algum FVG para comprar. Só que vocês estão ignorando uma coisa. O mercado ele faz o quê? Captura liquidez. Para que ele captura liquidez? Para estopar. Estopar quem? O trader de varejo. E o que a gente tem aqui? Suporte e resistência. A gente tem uma resistência aqui em cima, a gente tem um suporte aqui embaixo. Então, se o nosso setup ele é baseado em resistência e suporte, o que a gente espera? O trader de varejo ser estopado, tropa. A gente espera a galera do varejo ser estopado, o trader amador ser estopado. Para quê? Para ele ser a nossa liquidez. Então, aqui a gente tem esse topo. Esse topo, ele foi capturado? Sim ou não? Foi coletada a liquidez que a gente tinha nessa acumulação? A gente sabe que é uma liquidez óbvia. Sim, foi capturado. Se ele veio de um movimento de baixo, onde ele já capturou uma liquidez óbvia aqui para trás, e está vindo capturar uma liquidez óbvia aqui em cima, o que a gente pode esperar? Ele vai buscar uma liquidez óbvia. Qual a próxima liquidez óbvia que a gente tem aqui, rapaziada? A gente já viu esse contexto. Vocês já se livraram desse stop aqui agora. Teve a captura de liquidez aqui. Se a gente teve captura de liquidez óbvia aqui, captura de liquidez óbvia aqui, qual que é o próximo passo dele? Capturar uma liquidez óbvia novamente. Perfeito? Capturou a liquidez óbvia novamente. Teve quebra de estrutura? Teve quebra de estrutura aqui? Sim, tivemos uma quebra de estrutura aqui. Qual que foi? Essa aqui, ó. Aqui está o nosso fino, tá? Nossa quebra de estrutura, nosso MSS. Por que nosso MSS? Porque ele veio, fez esse topinho, rompeu o fundo e rompeu o topo. Teve nossa técnica das 3 velas? Perfeitamente. Extremidade. FVG. Onde que a gente entra? No FVG. Então, a gente espera agora o preço retornar para essa região aqui para a gente comprar. Onde que a gente compra? No toque? Não. A gente não tá doido, tá todo mundo medicado aqui, a gente não compra no toque. O mercado ele é uma exata? Não. A gente tem uma região de 3 velas. Se a técnica das 3 velas baseia em 3 velas, a gente vai comprar no toque? Não, ninguém tá doido. Ninguém tá doido. A gente vai esperar o quê? Uma rejeição do preço. De que forma? A nosso favor. Então o preço ele vem, trabalha,
não captura liquidez aqui em cima, não capturou a liquidez óbvia que a gente tinha aqui em cima e começou a retornar. Isso daqui é um inducement. Começou a retornar. Descendo nessa bala, cair, que o preço descendo assim. Você vai comprar? Pode ter certeza, meu irmão. Você pode ter certeza que eu vou comprar aqui. O cenário tá bem otimista, tá muito bonito, muito bem desenhado. Quando que eu vou comprar? Eu vou esperar o preço perder força. Como que eu sei que ele tá perdendo força? Ele faz uma vela contrária do que a gente está querendo fazer, ou melhor, do que ele está querendo fazer. Então, ele dá uma vela positiva, nesse momento onde a gente está querendo comprar, na região de FVG. Ele faz uma vela positiva e a gente espera o quê? Ela ser rompida. A gente espera um engolfo de uma vela anterior, a gente teve um engolfo aqui, e a gente espera ela ser rompida. Nesse rompimento, a gente compra. Então, a partir do momento que o preço ele começou a trabalhar abaixo dessa vela aqui, eu já estava com a ordem esperando ele aqui, ó. Quando ele subisse, eu já estava esperando ele aqui. Aonde vai o stop? No fundo. No fundo, tá? Quem tá ligado aí, quem me conhece na sessão de Nova York, sabe que eu já estaria comprado com certeza aqui. Mas eu tô colocando aqui o pior cenário para vocês, tá? A gente tá operando aqui mais tranquilinho, com mais confirmação. Então a gente espera o engolfo aqui. Stop aqui no fundo. Alvo. Aqui tá o pulo do gato, rapaziada. Alvo. A gente tem dois alvos diferentes. Opa, peraí que coloquei invertido. A gente tem dois alvos diferentes. A gente tem o alvo, que é o que eu falo, 2 para 1, que é dinheiro no bolso. A gente colocaria nosso stop ou aqui nesse fundo. Por que nesse fundo aqui que a gente vai estar colocando? Porque a gente não pegou nesse toque de cima. A gente pegou o nosso trade aqui, ó. Aqui, ó, a gente pegou o nosso trade. A nossa entrada foi no engolfo aqui, ó. Quando engolfou, o candle anterior, a gente comprou. Então, nossa entrada foi aqui, ó, nesse candle aqui, tá? Então, nosso stop, ele vem aqui embaixo, ou então, ele vem mais aqui. Preciso colocar no pavio, Kaique? Não. Porque se ele vier nessa região, irmão, é para destopar, tá? Então, suga até a alma do preço aqui. Suga até a alma. Trava ele aqui na abertura mesmo do candle e marcha, tá? Então, vamos colocar que a gente entrou aqui. E aí, o pulo do gato tá 2 para 1 é dinheiro no bolso. Então, a gente marca aqui 2 para 1. Porém, o alvo final dessa estratégia é a máxima ou a mínima. Então, aqui seria o alvo final. Máxima ou a mínima, tá? Tinha o BPR também para confirmar, isso aí. Tinha o BPR também para confirmar. Então, vamos colocar aqui o 2 para 1. Mas o alvo final é sempre as regiões de máxima e mínima. Será que deu take? Será que deu take? E aí, quem entendeu? E olha lá, onde o preço foi, né? Numa região de liquidez óbvia, novamente. Então, ele saiu aqui de baixo e veio aqui para cima. O que ele veio buscar aqui em cima? Vocês já entenderam aqui, rapaziada. Vocês já entenderam. Vocês já destravaram. Vocês já sabem o que ele veio buscar aqui em cima. Vocês já sabem. Vocês já estão ligados. O mercado já não pega mais vocês nessa. Vocês sabem que o mercado chegou aqui e reagiu por um só motivo. Ele veio buscar liquidez óbvia. Vocês não caem mais nessas armadilhas. Não caem mais, rapaziada. Quem entendeu aqui o gatilho? Quem entendeu o trade? Quem entendeu? Fala aí, quem entendeu? Quem não entendeu, fala não. A gente volta. A gente vai dar mais alguns exemplos aqui. Quem não entendeu, fala não. Fez sentido? Ou é coisa da minha cabeça? É groselha que eu tô falando aqui. A gente vai voltar então, Davi. A gente vai voltar ali num exemplo depois desse. Pra gente não pegar o mesmo. Cara, isso aqui é o que o mercado faz. É como o mercado anda. Ele é um ser vivo. Literalmente, o mercado é um ser vivo. Até que as máquinas dominem as operações, o mercado é um ser vivo. Por quê? Porque sou eu que clico, é você, é o Roberto, é o Anderson, é o Adilson. Nós somos pessoas. Nós somos pessoas. E as instituições não são diferentes. Tá? Isso aqui é uma sessão mais complicadinha. Que é a sessão do dia seguinte, tá, rapaziada? Pra quem não entendeu aqui, é a sessão do dia seguinte. Deixa eu tirar aqui pra não confundir a gente. Não, vou até utilizar essa aqui, ó, como liquidez óbvia também. E já procurar alguma aqui atrás também. Aqui, essa aqui a gente também tem. Vamos pegar só esse topo aqui, só. A gente já tá falando de liquidez externa. Ou order block, né? Beleza. E essa aqui de baixo também, vamos trazer ela pra frente. Vamos aproveitar ela. E agora a gente remarca essa outra aqui. E pode até remarcar essa acumulação pra gente aproveitar ela no futuro, talvez. Então vamos seguindo esse rastro. Vocês perceberam, né? Que essas regiões que eu tô marcando, elas ainda não foram visitadas. Essas regiões aqui, ó, que eu tô marcando, elas ainda não foram visitadas. Então, se elas não foram visitadas, são regiões de liquidez pendente. Então, são liquidez óbvias, tá? Então, é nisso que a gente vai trabalhando, é nisso que a gente vai apoiando o nosso viés. Então, o que a gente teve aqui? A gente teve a manipulação de Londres no fundo. Aqui é uma kill zone, mas a gente consegue entender que ele já manipulou aqui no fundo. E a gente teve Londres trabalhando acima da seção da Ásia. Então, a probabilidade é que Nova York manipule esse topo de Londres e entregue a nossa baixa. Isso aqui a gente já entendeu. Então, se a gente já entendeu isso aqui,
Agora a gente pode olhar como que o mercado agiu aqui. Pô, aqui nem deu entrada. A galera do Black aí já entendeu que isso aqui é um busy e que a gente estaria vendido lá no topo, né? A gente estaria vendido. Se pá, a gente até estava vendido aqui nesse dia. Mas aqui não é a questão. Que é um busy, é outros 500, é outra estratégia que a gente utiliza. Mas vamos lá, o mercado veio, fechou 15 minutos aqui em cima, já fechou capturando uma liquidez óbvia. Aqui a gente teve gatilho? Sim ou não? Gatilho de venda, nesse momento, que a gente está procurando. Gatilho de venda, teve ou não teve? Vamos para o nosso checklist. A gente teve liquidez óbvia? Teve. Nossa liquidez óbvia está aqui. A gente teve o rompimento da máxima do candle? A gente teve. Foi aqui. A gente teve agora algum outro gatilho? Vamos cabeça ombros, ideia. Algum outro gatilho baseado no nosso setup nós tivemos? Sim ou não? Não. FVG. Teve FVG. Mas ele está dentro da regra, Anderson? Não tá. A gente não tem aqui o nosso FVG dentro da regra. Para ele ter sido válido, ele teria que ter vindo aqui um pouco mais para cima. Feito uma extremidade. Não fez. Então, beleza. Aqui vocês já estão se livrando de uma armadilha. Né? A gente já está entendendo, então estamos na mesma página aqui de que o mercado ele esticou bastante, mas não deu a nossa quebra de estrutura. Acabou o dia, então, pra gente? Acabou o dia? A gente não faz mais nada? A gente estava esperando só esse movimento? Não, acabou o dia, rapaziada. Esse aqui foi o primeiro movimento. 11h30 ele entrou aqui de novo na nossa região. Então, se a gente sabe que ele sai de uma região de liquidez e vem buscar outra, o que a gente vai esperar? Nossa próxima região de liquidez óbvia. Então, quando o preço parar na nossa próxima região de liquidez óbvia, a gente já espera tomar alguma atitude. Quem entende que isso aqui é uma região de liquidez óbvia que eu marquei? Ou melhor, quem não entende? Quem não entende? Fala eu. Quem não entende? Fala eu. Quem não entende que isso aqui é uma liquidez óbvia? Todo mundo já entendeu. E ele revisitou essa região. Quando ele revisita essa região, o que a gente espera? Uma quebra de estrutura. O que é a nossa quebra de estrutura? Técnica das 3 velas. Opa. Técnica das 3 velas. Fazendo o quê? Rompendo topos. Capturando liquidez. Ele capturou uma liquidez óbvia ou não? Capturou uma liquidez óbvia ou não? Capturou. Onde que ele para? Na próxima. Na próxima liquidez óbvia. Então, se ele parar na próxima liquidez óbvia, e a gente já entendeu que essas regiões aqui, elas são regiões de order block, e uma região de order block, que é uma liquidez óbvia, elas tendem a segurar o preço, esse nosso gatilho está efetivado sim ou não? Temos a técnica das 3 velas, já capturamos essa liquidez, ou seja, o preço ele já fez o que ele tinha para fazer aqui. Esse não é mais o interesse dele. Aqui a gente teve uma quebra de estrutura e não uma captura de liquidez óbvia. Nossa captura de liquidez óbvia está aqui, ó. Essa é a nossa captura de liquidez óbvia aqui para cima. Ele não capturou, tá? Não capturou. Então a gente tem order block, tem uma liquidez aqui de trás que já foi visitada. A gente tem a nossa extremidade aqui embaixo, formando a nossa técnica das 3 velas. A gente tem a nossa quebra de estrutura, aonde a gente espera o preço. Fábio tomou stop nesse dia. Fábio tá aí? Não. Fábio tomou stop nesse dia aqui. É um dia que eu estava posicionado. Eu lembro muito bem desse dia aqui. Tá válido ou não tá esse nosso trade, rapaziada? Ó, quem entraria aqui, escreve 1 no chat. E quem não entraria, escreve 2. Ou melhor, quem entraria aqui, escreve 1. E quem entraria nessa região, escreve 2. Lembrando que vocês não sabem o que o preço estava fazendo. E é essa simulação que eu estou trazendo para vocês. Explicando passo a passo. Porque é muito fácil a gente falar que entraria em um ponto ou em outro ponto, com um gráfico já mostrando o que a gente fez. Lembrando, rapaziada, isso aqui a gente faz todos os dias ao vivo. Ao vivo, tá? Tem muita gente aqui, muito aluno, hoje online, não me deixa mentir. A gente faz ao vivo todos os dias isso daqui. Quem falou 1, tá errado ou não tá? Quem falou 1, tá errado ou não tá? Não tá. Quem falou 2, tá errado ou não tá? Também não tá. A gente teve 2 oportunidades de trade aqui. Nós tivemos a primeira oportunidade nessa vela ridícula que ele fez aqui, que me fez comprar nessa região nesse dia. E nós tivemos a segunda oportunidade, que foi aqui. Foi uma característica muito mais bonita do preço. Stop no mesmo lugar, Ricardo. A gente vai entender agora o stop. A gente vai entender agora o posicionamento e o gatilho. O gatilho tá aqui, ó. O gatilho é esse. Isso aqui vocês já entenderam, né? A gente estava esperando o preço sempre chegar nessa região e ser reativo à nossa região. Quem entraria aqui, meus parabéns.
Meus parabéns, você tem peito. Você tem sangue frio, cara. Você tem sangue frio. Tá errado? Não tá, de forma alguma. Foi um puta de um trade quem conseguiu entrar aqui. Eu não entrei. Nesse dia eu entrei mais pra cima aqui. Peguei ele voltando, que eu entendi que ia ser um engolfo, porque a gente tem aqui outras técnicas que a gente consegue perceber esse movimento acontecendo imediatamente. Uma delas é o nosso stop cluster. Então a gente percebeu que esse candle aqui era um stop cluster e me motivou a entrar comprado aqui nessa região mais pra cima. Eu piorei a minha entrada nesse dia. Mas vamos lá. Quem entrou aqui nesse primeiro toque teria entrado, deixa eu colocar o pior cenário. Teria entrado aqui, que a gente sempre fala para pegar no primeiro toque aqui, na região mais próxima do candle. O stop, a gente tem 2 stops para colocar, rapaziada. São 2 gerenciamentos que a gente utiliza. Primeiro stop no corpo, aqui embaixo. Primeiro stop vem nesse corpo aqui, a gente não considera pavio, porque se chega no pavio é para torar mesmo no nosso setup. E o segundo stop é embaixo do FVG, que é um stop mais agressivo. Então, nesse setup, a gente tem esses 2 stops. E a gente tem umas técnicas aqui de gerenciamento avançado que a gente acaba aplicando no dia a dia que potencializam o nosso ganho. Então, enquanto você, só entendendo superficialmente, pegaria 2 para 1 nesse trade, eu pegaria 4, às vezes até 5 para 1 dentro desse trade, fazendo a mesma entrada que você, entendeu? Então, você colocando stop aqui, ó, seu 2 para 1 ficaria aqui. Nessa região aqui, eu estaria com certeza pegando no mínimo 4 para 1, tá? Porque isso aqui é uma técnica de gerenciamento avançado que a gente utiliza e vai ficar muito complexo eu ensinar aqui para vocês agora. Mas vamos lá. A gente tem esses 2 stops aqui. Primeiro stop aqui nesse corpo, desse candle aqui, deste candle aqui. E o segundo stop no candle que fez a ignição dessa alta, ou seja, no FVG. Aí fica a critério de vocês. Mais conservador embaixo, mais agressivo em cima, tá? Então vamos supor que a gente vai conservador. A gente colocou o stop aqui, a gente está conservador. Trade ele pagou 1 para 1 e voltou, né? 1,5 para 1 e voltou. Aqui a gente tem algumas variáveis, que é o que acontece muito naturalmente no mercado no dia a dia, de colocar no 0 a 0. Foi o que aconteceu comigo nesse dia. Eu não peguei esse movimento, eu entrei atrasado, vi o preço fazendo esse topo duplo, perdendo força, vindo muito agressivo, na emoção do trade, que eu também sou ser humano, eu coloquei no 0 a 0 e saí aqui nesse dia. Tá? Mas qual que é a forma de condução normal desse trade? É você colocar o stop aqui e deixar no 2 para 1, tá? Esse aqui é um trade que estatisticamente não existe 0 a 0. Toda vez que a gente falar de entrada nesse trade, não existe 0 a 0. Não existe a possibilidade de você tirar o seu risco dessa operação, porque é muito comum ele fazer essas movimentações. Então, quem entrou aqui estaria no trade aqui. Quem não conseguiu entrar aqui, teria entrado aqui, no número 2. Por que teria entrado aqui? Porque ele revisitou a nossa região. Ele revisitou a nossa região de liquidez. Então, aqui ainda é um ponto válido. Ele só fez o sweep. Então, se ele só fez o sweep e ele está fazendo essa região de acumulação aqui, é para torar para cima. Então, se ele acumula aqui com o engolfo, com o FVG, é realmente para ir para cima. Então, entrar aqui ou entrar aqui, dá no mesmo, tá? Aqui totalmente válido. Totalmente válido. Tanto é que acho que a gente até pegou. Não lembro quem estava lá na sala com a gente. Se alguém lembrar desse dia aqui, acho que a gente até pegou a reentrada aqui. Aí o take. 2 para 1, dinheiro no bolso. Alvo final, a nossa máxima. Daria 4 para 1. Mas vamos focar no 2 para 1. Será que pegou take? Pegou take. Pegou take, lindamente. Pegou take, lindamente. Esse pai ele até foi lá no nosso alvo, ó. Nosso alvo. Segunda vez que a gente pega o trade, ele vai lá no nosso alvo. 4 para 1. Deu para entender agora, rapaziada? Quem não entendeu que isso aqui é mágica? Quem não entendeu que isso aqui é mágica? Que a gente magicamente consegue interpretar o movimento institucional todos os dias na nossa cara da mesma forma. O mercado ele é cíclico. Porém, o mercado ele tem um padrão. O mercado faz a mesma coisa o tempo todo no preço certo. O mercado faz a mesma coisa o tempo todo no preço certo. Isso é um fato. Isso é um mantra que eu levo há anos na minha vida. O mercado faz a mesma coisa o tempo todo no preço certo. Deu para entender, rapaziada? Então vamos avançar aqui. Vamos tentar ser mais rápido aqui agora nessa. Agora que vocês já entenderam o beabá da coisa. Liquidez óbvia, marcamos. Liquidez óbvia, marcamos. Liquidez óbvia, marcamos. Liquidez óbvia, marcamos. Abriu a sessão. Vamos ver na sessão o que rolou. Capturamos topo. Capturamos topo. A gente não tem nenhuma liquidez óbvia aqui para trás. Ó, a gente tem essa aqui. Esse outro order block ele trouxe lá de trás. Que é um mitigation order block. A gente tem essa aqui. Então, beleza. Capturou topo de Londres. Veio, Londres abriu, tal, fechou, abriu Nova York. Nova York, parou numa liquidez óbvia. Fez um belo de um sweep. Pô, esse dia aqui foi incrível, eu lembro desse dia. Fez um belo de um sweep. Desceu, quebrou a estrutura para baixo. A partir daqui, a gente já começa a esperar o quê? Quebra de estrutura. Quebra de estrutura. Aqui a gente teve uma quebra de estrutura? Teve. Esse dia aqui foi um dia que eu estava comprado aqui. Vocês não vão conseguir ver
esse gatilho porque tá em 1 minuto. Mas em 2 minutos, deu um belo de um gatilho aqui. É um dia que eu surfei aqui um trade excepcional, esse daqui. Mas em 2 minutos, a gente consegue nivelar também, tá? Esse setup, ele funciona em 1 minuto e 2 minutos, pra gente encontrar a técnica das 3 velas. Quem não tiver 2 minutos, uso de 3, tá? Que é o TradingView ali gratuito, 3 minutos dá, 2 minutos não dá. Mas 2 minutos é o melhor. Quem não tiver 2 minutos no TradingView, dá para usar o MetaTrader. Quem não sabe, dentro do MetaTrader é grátis, dá para você colocar ali o 2 minutos. Tá? Então aqui é um trade onde eu peguei comprado aqui. Aqui a gente teve uma quebra de estrutura, a gente teve todo o nosso beabá acontecendo, só que não teve em 1 minuto isso claro. A nossa entrada, ela foi bem aqui, ó. Foi literalmente aqui nesse dia, a nossa entrada. Só que em 1 minuto não dá para ver. Mas aqui a gente teve um FVG em 2 minutos. A gente entrou aqui. Então a gente teve a quebra de estrutura sendo formada aqui, nossa técnica das 3 velas em 2 minutos sendo formada aqui, e essa entrega. Mas vamos procurar em 1 minuto isso aqui acontecendo. A gente teve a extremidade, a gente já teve esse MSS sendo formado. Então se a gente já tem o MSS sendo formado aqui, a gente pode esperar o quê? Um retorno. Onde que a gente vai esperar o retorno? De duas maneiras diferentes. Um na OTE, que não é o caso da aula de hoje, e o outro é no FVG mais próximo. FVG mais próximo é esse daqui. Deu a entrada? Deu a entrada. Técnica das 3 velas? Técnica das 3 velas. Extremidade. Tivemos a extremidade, rompimento, extremidade, rompimento. Tá? Aqui a gente tem a técnica das 3 velas. Esse FVG a gente consegue utilizar tranquilamente. Então a gente pode usar ele como gatilho. É um trade aqui que ficou mais moroso. Nossa entrada aqui no toque dele, ou então no rompimento dessa máxima aqui, ó. Cadê o engolfo? Aqui veio, tal, trabalhou, o primeiro toque foi aqui, fez esse engolfo, o segundo toque foi aqui, continuidade. Então a gente entraria nessa vela aqui, ó. Stop. Aí nesse caso, a gente tem algumas variações do stop. O stop aqui nesse fundo, sempre nos fundos, tá, rapaziada? Ou aqui nesse fundo. Como esse daqui tá muito longe, eu deixo nesse aqui, tranquilamente. Só que aqui eu ignoro a regra do pavio. Por quê? Porque a gente não está num fundo forte, a gente está num fundo fraco. Então, se a gente está num fundo fraco, a gente tem o risco de sofrer uma derrapagem maior, um slip page maior nesse momento. Então, eu coloco aqui dando um pouquinho para o santo, deixo um pouquinho abaixo dos pavis. Se a gente estivesse no fundo, se a gente tivesse entrado aqui, por exemplo, ó, só um exemplo aleatório, tá? Exemplo aleatório aqui. Se a gente tivesse entrado aqui, eu teria colocado uma stop aqui, ó. Uma stop aqui, no corpo desse candle. Porque não faz sentido eu querer aproveitar esse pavio em uma região de fundo de mercado. Então, eu prefiro melhorar o meu risco-retorno, que a probabilidade, a estatística está a meu favor aqui nesse momento. Então, nosso top aqui, 2 para 1. 2 para 1 aqui, ó. E aí o mercado foi embora. O mercado foi embora, foi trabalhando. Foi embora. 2 para 1 é dinheiro no bolso. O alvo final fica onde? Fica lá em cima. 2 para 1 é dinheiro no bolso. O alvo final lá em cima. Olha lá, o 2 para 1 aqui foi demorado. Cravou no nosso 2 para 1 aqui hoje. Cravou aqui no nosso 2 para 1. Teria reentradas aqui ao longo do caminho? Quem consegue ver uma outra oportunidade para a gente pegar uma continuidade desse trade? Vamos avançar um pouquinho aqui. Vamos entregar o ouro do ouro hoje para vocês. Quem consegue ver uma continuidade aí? Uma reentrada dentro dessa região aqui, ó. Dentro dessa região aqui, ó. Uma reentrada. Onde a gente consegue ver? Um boss. Quebra de estrutura. Quando a gente tem uma quebra de estrutura, a gente precisa de quê? De um FVG. Então, se a gente tem um FVG e uma quebra de estrutura acontecendo, a gente tem um boss. A gente tem esse FVG aqui. E aí a gente tem ele acontecendo aqui. Quando que a gente entra no trade? A gente entra no trade, não é no toque. É no engolfo, é no rompimento. Ninguém tá doido. Nosso stop vai aonde? Vai embaixo, pro fundo. Stop curto, tropa. Stop curto, 2 para 1, ó. Rapidão saímos do trade. Scalp, rapidão saímos desse trade. Foi fora de contexto? Não foi. Olha o nosso FVG. Olha a nossa técnica das 3 velas acontecendo aqui embaixo. Olha a nossa captura de liquidez, né? O SSL acontecendo aqui embaixo. Olha a nossa quebra de estrutura, muito bem alinhada, acontecendo aqui em cima. Quem entendeu isso aqui? Claro, né? Claro como a água. Claro como a água. Bom, se você ficou até aqui, meus parabéns, você realmente está querendo mudar de vida e realmente o intuito do canal é esse, é fazer você se desenvolver como trader e se tornar um profissional. Tem uma surpresa para você, clica no nosso Discord, faz parte dele agora, porque dentro da sessão de Nova York, a gente deixou liberado o acesso até dia 31 para você. Então, se você quer entender isso aqui no dia a dia, no ao vivo mesmo, como que a gente aplica todos os dias isso, não perde essa oportunidade, é só até dia 31 que a gente vai deixar esse Discord aberto aí na sessão de Nova York, fechou? Todos os dias aqui no canal tem análise prévia do mercado, que eu solto gratuitamente dentro da sessão de Nova York, ali na lista de análise diárias. Então já confere, se inscreve para não perder, ativa o sininho e deixa o like. Tamo juntos, tropa, bora pra cima!